Nós estamos agora na quinta sessão do nosso treinamento do programa Skilled Helper para a condução do programa de coaching no consultório virtual. Vamos continuar, então. Então, nós acabamos de ver na última sessão as questões teóricas apresentadas na segunda fase do modelo de condução do programa de coaching Skilled Helper, aquela fase que trata da agenda de mudança, daquilo que a gente vai colocar, que o cliente vai colocar no lugar, daquela situação problemática que ele identificou como alavanca, ou seja, aquele ponto do problema dele, e se ele fizer uma intervenção, uma mudança, consegue ter um maior impacto em todo o conjunto de problemas e reclamações que ele trouxe para dentro do consultório, tá bom? Então, nós vamos agora continuar acompanhando aquele caso prático, aquele exercício prático que a gente tratou no início, nas sessões anteriores, para ilustrar as questões da fase 1. Nós agora vamos fazer a mesma coisa com a fase 2. Vamos continuar, então. Então, a gente tinha nosso exemplo do garoto de 11 anos que estava com problema dentro de sala de aula, porque tinha um problema de fala, que no nosso caso aqui não tinha muito interesse em saber qual seria, se era uma gagueira, se ele era fanho, se ele tinha língua presa, enfim. O fato é que ele estava sofrendo bullying na sala, porque os amigos zombavam dele, e ele estava muito irritado, muito chateado com a forma como os amigos dele estavam lidando com ele. Ele não tinha mais paciência, estava muito aborrecido com os amigos, principalmente porque ele dizia que estava fazendo tratamento, via algumas melhoras em relação à situação dele, a partir do tratamento que ele estava fazendo, mas que não via essa melhora refletida na forma, na relação que ele estabelecia com os colegas dele. Então, naquela primeira fase, no exercício, a gente chegou à consideração de que o problema-chave dele era o que ficou conceituado dessa forma. Parece que eles vêm zombando de você por causa de sua fala e você não consegue explicar que não tem nada que você possa fazer quanto a isso. Então, esse é o problema-chave, o problema alavanca que o cliente identificou e reconheceu como capaz, de uma vez sofrer uma intervenção, impactar positivamente todo o conjunto problemático que ele trouxe para dentro do consultório. Tá bom? Então, a nossa questão agora é saber como é que a gente pode auxiliar esse cliente como coach para que ele tenha um futuro melhor, mais agradável, mais realizado, principalmente com relação aos colegas de sala. Como é que a gente pode ajudar o cliente a se mover na direção do futuro que ele espera viver e sair dessa situação problemática que ele está envolvido. Vamos em frente. Então, vamos ver primeiramente as respostas que não ajudam. Tá? Se mover muito rapidamente no sentido de estratégia de ação para resolver o problema da forma como nós desejaríamos resolvê-lo, não da forma como o cliente possa querer resolver. A gente tem que tomar muito cuidado, porque num consultório a gente pode ter um ímpeto por força de nossos filtros emocionais, de nossas crenças, nossos valores, nós energizarmos, impregnarmos o cliente com essas visões, com essas percepções, que não necessariamente vão ser aquelas mais adaptadas e ajustadas para o universo do cliente. Elas podem ser o que nós faríamos, mas o que nós faríamos pode não resolver a questão para ele, porque ele tem uma vivência, tem um conjunto de crenças, tem um conjunto de emoções, tem um conjunto de valores, e essas situações todas, a mudança dessas situações todas acaba podendo ser mais problemática do que propriamente o problema que ele veio tratar dentro de um consultório, de um programa de coaching. Então, questões do tipo, você tentou, você deveria apenas dizer pontinho, 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 ou seja, dar a nossa solução para o problema a partir dos nossos filtros emocionais, das nossas crenças e dos nossos valores. A melhor maneira de lidar com isso seria tal, 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 tal. Apenas diga ao seu orientador tal. Vamos trazer um deles para falar de modo que eles possam compreender o que você está passando. Ou seja, tudo isso seria o que nós faríamos se estivéssemos no lugar dele. Pelo menos o que nós achamos que faríamos se estivéssemos no lugar dele. Porque se nós estivéssemos no lugar dele, nós teríamos as emoções dele, a vivência dele, a experiência dele, os valores dele, as crenças dele. Nós seríamos eles e não teríamos as nossas respostas. E essas nossas respostas não servem para ele de uma maneira significativa. Nós precisamos descobrir o que serve para ele a partir das suas próprias percepções. Focando no futuro, então. Então, nós vamos procurar orientar sondagens para o futuro que ajude o cliente a pensar sobre o que ele quer.
do tipo, o que você gostaria de ver acontecer nessa situação no futuro. Ou seja, começar a fazer com que ele imagine uma visão agradável de como ele gostaria que as situações fossem resolvidas. Qual seria a aparência da situação se fosse menos problemática? O que você gostaria que eles fizessem ao invés disso? Note que nenhuma dessas questões ainda foca no que o cliente deve fazer para resolver o problema. Na verdade, a gente está construindo, ajudando o cliente a construir uma imagem mental do que seria agradável, o que seria confortável, o que seria uma coisa feliz do ponto de vista dele, a partir dos valores dele, a partir das crenças dele, a partir dos filtros emocionais dele. É claro que se ele tiver algumas ideias fixas, algumas questões cujos filtros dele impedem qualquer solução, nós teremos que executar outros exercícios, outras técnicas para validar ou reavaliar os seus valores, as suas crenças, as suas ideias fixas, os seus filtros emocionais, entendeu? Mas isso poderia também, por outro lado, descambar para questões mais patológicas, mais para algumas neuroses, para alguns recalques, e aí já não seria objeto de um trabalho de coaching, mas sim de uma terapia mesmo, uma terapia psicológica, uma terapia psiquiátrica, coisas desse tipo. Então, uma das soluções poderia ser encaminhar, endereçar o rapaz para um tratamento dessa natureza, entendeu? Mas nós não estamos lidando aqui com questões patológicas, a gente já falou isso lá no início, né? Nós estamos lidando com estratégias de solução de problemas e de melhoria de uma situação de vida, tá bom? Então vamos em frente. Então, o que a gente vai procurar fazer é abrir todas as possibilidades, tudo que ele poderia colocar no lugar daquela questão que está trazendo um mal-estar para ele, entendeu? Como é que a gente vai fazer isso? Listar todos os possíveis futuros desejáveis que você possa pensar. Não ter medo de ser extravagante e criativo. Por exemplo, poderiam parar de zombar dele, poderiam ser seus amigos, poderiam ser mais agradáveis de um modo geral, poderia parar de se preocupar por ter sido zombado, poderia saber o que dizer quando for confrontado. Repare que aqui nós falamos de algumas questões sobre o qual ele tem o domínio, que depende dele, e outras questões que não necessariamente dependem dele. Mas a gente está colocando todas as possibilidades de futuros agradáveis para ele, para que ele consiga identificar aquela mais razoável, mais adaptada, ok? Existe uma prática que eu acho bastante interessante, que é a prática dos ensaios mentais, o diretor de cinema, que a gente pode falar assim. Ou seja, levar o cliente a construir uma imagem mental do que ele quer mudar. Como é que a gente faz isso? Imaginando que ele é um diretor de cinema e tem uma imagem mental da cena que ele está vivendo, da cena problemática com que ele está vivendo, e ele assiste como diretor, acha que a cena está ruim e decide melhorar ou mudar aquela cena. E começa a fazer edições naquela cena, mudar o comportamento daquele personagem que está vivendo a situação problemática. E decide qual é a melhor alteração que ele pretende implementar naquela cena. Uma vez que ele escolheu, ele viu a cena, então ele se transfere para dentro da cena. Ele assume o personagem. Ele deixa de ser o diretor que modificou a cena e mentalmente ele assume aquele personagem e vivencia aquela cena modificada, entendeu? E cria uma conexão com o futuro. Ele imagina agora que ele deixa de ser o personagem e a cena deixa de ser uma cena de filme e passa a ser a cena do seu próprio futuro, entendeu? Ou seja, cria uma conexão de que a vida pode ser mais agradável, que aquela situação pode ser transformada por uma coisa mais agradável a partir daquela mudança que ele escolheu como a mais adequada para resolver as questões que ele apontou no programa de coaching dele até esse momento. Tá? Então, selecionando o resultado desejado, transforme todos os futuros possíveis em objetivos específicos, reveja os possíveis futuros que foram identificados na atividade brainstorm,
Certifique-se que cada objetivo é declarado especificamente, como a gente falou. Por exemplo, quero saber o que dizer quando as pessoas zombarem de mim. Quero ser capaz de falar com os meus colegas sem ser incomodado sobre o jeito que falo. Quero ser capaz de me reunir com pessoas sem me preocupar com o que estão pensando ao respeito do jeito que falo. E aí a gente vai para a fase de ação. A gente considera aqui 2 etapas do trabalho. Na etapa A, é desenvolver a possibilidade de poder ser o suficiente para identificar necessidades e desejos. E alguns objetivos específicos, então, entram em ação. E na fase B, é um gatilho para ação. Eles veem o futuro de uma forma diferente. Nessa segunda fase, alguns clientes buscam os incentivos e concordância para o gatilho. O que existe nisso para mim que irá colocá-lo em ação? São questões diferentes. Na primeira fase, só identificar a situação melhorada já é o suficiente para ele entrar numa fase de estratégia, identificar a questão, identificar as oportunidades de mudança, como ele vai conseguir atingir aquela mudança. Em outras questões, é necessário para ele ter uma validação disso por ele próprio, pelas pessoas envolvidas nessa questão. Ele não se autoconsidera, ele não se autorrealiza naquela questão. Ele precisa de um apoio, de uma concordância, de um incentivo. Okay? Então, agora o garoto está pronto para deixar sua ansiedade sobre a fala? Ele está disposto a reconhecer suas dificuldades de falar abertamente, livremente? Ele é capaz de tentar diferentes respostas quando as pessoas zombarem dele para ver o que funciona? Ele consegue prosseguir com esse objetivo, mesmo se for difícil realizar? Então, são essas questões de prontidão. Uma vez que ele estabeleceu os seus objetivos de mudança, ele vai ter que refletir, porque ele vai encontrar obstáculos e dificuldades que vão desafiá-lo a seguir em frente. Tanto obstáculos de realização, quanto obstáculos de filtros emocionais, de crenças limitantes, de dificuldades. Ou seja, ele vai ter que sair da sua zona de conforto para conseguir realizar essas mudanças que vão lhe trazer uma vida muito mais plena de satisfação. Então, ele sempre vai precisar identificar os obstáculos que ele pode antecipar. E se ele está disposto a correr riscos para vencer essas barreiras. Como a gente falou para você lá atrás, na sessão teórica, um diagrama que eu gosto muito é esse diagrama de ganhos e perdas, que confronta a questão do comprometimento com a questão da zona de conforto. Se o que você ganha quando obtiver os resultados que você pretende implementar, junto com o que você perde se não tiver feito isso, são muito maiores do que o que você perde quando você se coloca em movimento para realizar alguma coisa e o que você ganha se não fizer nada. Então, essas questões é que vão fazer o garoto refletir sobre as decisões que ele tomou, que vai confrontá-lo com suas vergonhas, com suas timidez, com suas limitações, com seus filtros emocionais, com suas crenças. Todas essas questões estão previamente colocadas e ele vai poder ser muito mais forte quando tiver um plano de implementação das suas mudanças, resistir a esses desafios, ok? E é isso que a gente vai começar a ver a partir da terceira fase. Como é que a gente começa a definir estratégias para construir um plano de mudança para que ele atinja o objetivo desejado, que é se livrar da dificuldade de se relacionar com os amigos dele por causa da questão de fala dele, ok? Um grande abraço, a gente fica por aqui e até a próxima sessão.